Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar desse episódio 5 de Demolidor Renascido e já vou falar de cara, tá? Esse aqui é um episódio completamente diferente dos outros, menos ação, mais diálogo, mais construção de personagem e ao mesmo tempo é um episódio muito importante pra temporada e que pra muita gente foi praticamente um retorno direto à essência da série da Netflix. Então bora destrinchar tudo: Fogg, Matt, Mercenário, Fisk e os flashbacks, a fotografia da série e principalmente o que esse episódio quer dizer. Roda a vinheta. Eu gostei bastante do desenvolvimento desse episódio, foi praticamente um episódio inteiro construído em volta da morte da Vanessa Fisk, e isso pra mim já funciona muito melhor do que o que fizeram com o Fogg Nelson no primeiro episódio. Porque sinceramente, qual é o impacto de você matar um dos personagens mais queridos da série nos primeiros minutos do episódio? Depois de 6 anos sem a série existir e não tem tempo de sentir nada, não tem construção, não tem peso suficiente, aqui não. Aqui eles fazem justamente o contrário. Eles constroem, desde o começo da temporada, isso, e criam a expectativa no episódio anterior, trabalho emocional, para aí sim no final do episódio eles irem lá e pá, chocarem todo mundo, e isso faz toda a diferença. Esse episódio aqui, ele funcionou basicamente como uma homenagem completa à série antiga da Netflix, e tem gente achando isso ruim, só que pra mim sinceramente não faz muito sentido, porque o episódio não só homenageia, ele recria. Eles replicam a cinematografia da série da Netflix, as cores, o contraste, o tom mais fechado, até a proporção da tela muda nos flashbacks para imitar o formato antigo. E isso não é um detalhe pequeno, tá? É uma decisão consciente, o resultado realmente fica muito bom. Fica claro que a equipe quis tratar aquela fase como uma identidade própria da série. Ao mesmo tempo, isso também funciona como um sinal de que a série respeita o passado, mas que quer seguir em frente. É literalmente uma cápsula do tempo dentro da própria narrativa. E aí ver o Matt e o Fogg juntos, de novo, é simplesmente bom demais, né? Chega a ser absurdo de tão bom. E a química entre o Charlie Cox e o Eldon Henson continua intacta. É aquele tipo de conexão que não dá pra fabricar. E você pode colocar os dois numa sala por 50 minutos só conversando. E ainda assim vai ser interessante de assistir. Isso fica muito claro nesse episódio. O Fogg não é só um personagem qualquer, ele é parte da base moral do Matt. E isso funciona como uma bússola. Assim como o Alfred é pro Batman, ou o tio Ben e a tia May acabam sendo pro Peter Parker, né? E isso é exatamente o que tanta gente não aceita na morte dele. Porque ele não é só mais um. Ele é essencial, e esse episódio entende isso perfeitamente, e a dinâmica dos dois no passado não tá ali só por nostalgia, ela tem propósito narrativo. E a discussão sobre dar uma segunda chance ou condenar alguém, isso espelha diretamente o problema que o Matt tá no presente com o Bullseye. E essa é uma narrativa tão bem feita, bem galera, não tem o que dizer, isso é Demolidor. Além disso, a relação entre o Matt e o mercenário aqui tá muito bem construída, né? Os diálogos são intensos, carregados, e o mais interessante é justamente ver o Matt tentando ajudar alguém que ele odeia. Ele tenta fazer o Dex lidar com a culpa, e mesmo depois de tudo que ele fez. E isso é muito forte, porque aí entra o que ele aprendeu com o Fogg, que foi a discussão dos dois no passado, sobre condenar alguém ou dar uma segunda chance. Isso espelha diretamente o dilema do Matt no presente com o mercenário. O episódio intercala muito bem esses momentos, e de forma muito bem pensada mesmo, tá? E mostra o passado, mostra como o passado ainda guia as decisões dele, e o Matt agora é um reflexo direto do que ele viveu antes. Inclusive, quando ele tenta ajudar o mercenário a lidar com a culpa de quase ter tirado a vida de alguém, mesmo sendo quem ele é, mesmo depois de tudo. Isso conecta tudo de forma muito poderosa, e tem uma cena específica que resume perfeitamente isso. É aquela que ele deixa o mercenário e logo depois entra o flashback. Cara, aquilo ali bate forte, porque é uma construção narrativa muito bem feita que amarra o passado e o presente, e de um jeito que não só faz sentido, como também eleva o peso emocional da história. Esse episódio é muito mais introspectivo, mais emocional, mais focado no que o Matt acredita, e ele é um cara que acredita mesmo na redenção, mas ao mesmo tempo ele vive cercado por violência, e esse conflito parece o tempo todo. Ele quer salvar, mas também quer punir, e isso fica ainda mais forte na dinâmica com o mercenário. Agora, falando do Wilson Fisk, porque aqui o negócio fica pesado de verdade. Esse episódio trabalha de uma forma muito interessante o conceito de esperança, e o Fisk despreza totalmente essa ideia. Fala quase dela com nojo. É como se fosse algo inútil, fraco até, mas ao longo do episódio a gente vê isso mudando aos poucos. É sutil, mas tá lá. Essa esperança começa a crescer dentro dele, achando que a Vanessa vai sobreviver, e aí eles tiram isso dele
da forma mais cruel possível. A cena que ele não consegue salvar a Vanessa Fisk é brutal, pesada e ao mesmo tempo não é só uma perda, porque como se fosse um resquício da humanidade dele sendo arrancado ali. E é aqui que entra a atuação do Vincent D'Onofrio, porque o que ele faz nesse episódio é absurdo. Ele consegue te colocar dentro da dor do personagem, mesmo que você saiba exatamente quem o Fisk é, tudo que ele já fez. Isso é o mais impressionante. Você tá vendo um dos maiores vilões da Marvel aqui, e mesmo assim, por um momento, você entende ele. O episódio fecha com um dos paralelos mais fortes e mais bem construídos da série. O Fisk não consegue salvar a mulher que ele ama, enquanto isso o Matt consegue salvar o cara que ele mais odeia. Isso aqui é um paralelo muito forte, porque resume completamente a essência desses dois personagens. E de um lado você tem alguém consumido pelo poder, do outro alguém tentando se manter fiel aos próprios princípios. É a definição perfeita da diferença entre eles, e uma construção narrativa simplesmente impecável. Esse episódio, no fim das contas, é muito mais focado em diálogo do que em ação. É uma construção mais calma, mais contida, e isso, claro, pode dividir opiniões. Tem gente que vai achar lento, tem gente que vai achar perfeito, mas a verdade é que isso aqui é a essência do Demolidor. Um drama de personagem, cheio de conflitos internos, dilemas morais, decisões difíceis e principalmente consequências. Os flashbacks são usados de forma excelente, nada tá ali por acaso jogado pra fazer fanservice, tudo se conecta, tudo tem propósito, e no final, quando tudo se encaixa, você percebe que essa lentidão não é um problema, e é justamente o que torna tudo mais profundo. E é isso, no fim das contas, o episódio 5 de Demolidor Renascido foi especial pra mim. Foi emocional, foi nostálgico, respeita o passado e ao mesmo tempo constrói o futuro. Talvez não seja o episódio mais explosivo ou mais empolgante, mas com certeza é um dos mais importantes. E mostra que a série finalmente encontrou o tom certo. E se a temporada continuar nesse nível, a gente pode estar diante de algo realmente muito bom. E agora eu quero saber de você. O que você achou desse episódio? Curtiu essa pegada mais emocional, mais focada em diálogo, ou prefere quando a série puxa mais pra ação, pancadaria, massa véia? Então, comenta aqui embaixo, e se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, e a gente se vê no próximo vídeo.